Voltando à metodologia de Monte Carlo aplicada a projetos, nós nos deparamos com um problema do Ninos. Ninos precisa fazer uma proposta. Ninos tem que apresentar resultados. Afinal, ele colocou no currículo dele que ele tinha vários certificados e vários cursos. E agora ele tem que apresentar resultados. Nino, então, procura ajuda. Como é que eu faço uma proposta? Ele sabe que existe muita gente ensinando, muito passo a passo na internet, mas ele resolveu procurar alguma coisa mais específica, mais concreta, mais sólida, ou que de fato funcionasse. Então, abandonando ferramentas e gambiarras, Nino partiu para fazer uma proposta comercial. Mas o Nino entendeu que não é bem uma proposta comercial. A missão dele é fazer uma proposta para dentro da empresa de como é que ele vai fazer as coisas. Então, o objetivo da proposta é apresentar o trabalho que você vai fazer. E essa proposta vai ser apreciada por aqueles que te pediram e Ninos vai ter um feedback. Mas vamos ver que é uma proposta técnica, não é uma proposta comercial. Uma proposta completa, acadêmica, dentro dos melhores padrões e práticas de mercado, ela é composta de uma parte técnica e uma parte comercial. Como o Ninos está dentro da empresa, não fica bem o Ninos cobrar para fazer aquilo que é de sua obrigação. Então, dentro de uma proposta técnica, nós temos duas partes principais, o conteúdo e a forma de apresentar. Principalmente o conteúdo. Tem que ter uma apresentação. É claro que você não é um desconhecido na sua empresa, então Ninos apresenta a ideia para que ele possa introduzir o assunto de maneira técnica, de maneira profissional. Depois, ele mostra o motivo disso. Por que ele está apresentando essa proposta? Porque alguém pediu, porque foi demandado, porque é essencial. Isso tudo é muito resumido, porque o principal é deixar claro em um parágrafo o objetivo disso aí. Então, o objetivo, baseado no que o Nino foi demandado e no que foi observado no episódio 1, ele descobriu, ele pesquisou um monte de coisa que existe. Porque o curso ensinou muito, mas não explicou como é que faz, nem mandou fazer. Nesse caso, o Ninos tem que objetivamente dizer o que ele vai fazer, e dentro desse objetivo, sempre cabe a apresentação da metodologia. O escopo do trabalho é o detalhamento, é a composição de tudo o que vai ser feito para atingir o objetivo, justificado pelo motivo desse pedido. Então, o escopo é tudo que vai ser feito, o que vai ser usado, como é que vai ser feito, e esse como vai ser feito remete à metodologia. A metodologia, então, pode ser dividida entre objetivo e escopo. Ela caberia, de repente, melhor destacada no escopo, porque não só o que você vai fazer, como você vai fazer. A metodologia, profissionalmente, demonstra maturidade e possibilidade de auditoria do seu trabalho. Bom, temos que incluir o anti-escopo. Você vai apresentar uma proposta técnica de trabalho para atender um pedido, um motivo, mas precisa deixar claro que não está incluído, porque às vezes existem muitas expectativas e elas podem não ser atendidas, uma vez que não está previsto no seu trabalho. Por fim, você precisa dizer quando o trabalho vai ser concluído, ou as suas partes intermediárias. Não um cronograma detalhado, mas alguma coisa de marcos de entrega que deixarão o pedinte monitorando o andamento e com a expectativa factível e execuível de receber. E também quais são quais são as suas condições de produção. O Nino precisa dizer como é que ele vai fazer, o que ele precisa para fazer isso tudo. O que ele precisa ter, o que ele precisa ganhar, o que precisam entregar a ele, nesse caso, o que a empresa precisa fornecer. Agora, a forma é importante, porque tudo tem que ser documentado de maneira que nada se perca. E precisa ter um feedback dizendo gostei, não gostei, concordo, não concordo, muda isso, muda aquilo, inclui isso, inclui aquilo, para que no final esse documento possa ser garantidamente aceito. Não falamos da proposta comercial, mas o Nino agora entendeu as partes principais do que tem que ter uma proposta.
Vamos dar uma olhada numa proposta já pronta e vamos tentar colocar essas partes dentro do contexto do que pediram ao Nino. Então, estamos aqui com um Word e nós vamos tentar enquadrar. Aqui nós já temos alguma coisa. Nós temos o objetivo. Vamos mudar essa minuta da seguinte maneira. Nós temos o objetivo. Então, vamos voltar, seguindo esse passo a passo, rápido, não com a proposta de formar orçamentistas, mas veja, primeira coisa, eu vou me apresentar. Então, é claro que dependendo da condição, o Nino não tem que se apresentar como profissional da empresa, mas ele tem que dar uma ideia do que ele faz e por que ele faz e o que estão pedindo. E aqui ele parte para outro item, o motivo, a motivação. Então, nós temos aqui um espaço, nós vamos explicar o porquê que levou a esse estudo, a condição da organização, o que se espera disso tudo. Então, nós temos aqui a motivação. Depois, nós temos o objetivo. Então, a primeira folha aqui não é bem uma proposta, não é bem a essência de uma proposta, mas é uma parte introdutória bastante conveniente. Objetivo. E aí você entendendo o que a unidade 1 apresenta, o capítulo, o episódio 1 apresenta, você parte para se justificar. O escopo. Então, vou colocar aqui a palavra escopo bem grande, para dar uma ideia de academia. Então, é o escopo, é a parte que vem a seguir. Então, vamos botar aqui. Aí nós temos o que nós vamos fazer? Aqui o que nós vamos fazer. Vamos fazer isso, porque o projeto que nós vamos usar tem que ter um mínimo de qualidade. E o Ninos não pode pegar qualquer coisa e aplicar as técnicas de Monte Carlo. Também depois ele tem que explicar o que é análise de risco. Basicamente, o que é análise de risco. Para que depois ele possa explicar o que é a história de Monte Carlo. O leitor tem que entender, aprender, que para eu fazer o trabalho, eu tenho que analisar o projeto para ver se ele está bom, está razoável com as mínimas práticas de gestão, de planejamento. Depois eu tenho que explicar o que é análise de risco, porque eu não vou dar uma aula, mas as pessoas têm que entender a diferença entre qualitativo e quantitativo e por que eu estou usando essa história de Monte Carlo. O que é Monte Carlo? Aí vem a metodologia, que eu sempre costumo dizer que é a parte mais essencial para que se possa mostrar profissionalismo nisso aí. Bom, depois do escopo tem o anti-escopo. Aqui não tem um anti-escopo. Tipo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Cabe então a quem propõe pensar. O que não está escrito eu não vou fazer. Eu vou fazer o que está escrito. Se fosse levado para um juiz, o juiz diria, se não está escrito, não é para fazer. Se fosse para fazer, estaria escrito e assinado por ambas as partes. Então, nesse caso, o anti-escopo é conveniente quando falamos com estranhos, quando falamos com pessoas que podem ter uma expectativa de receber alguma coisa em análise de risco. Por enquanto, no episódio 1, isso já está de bom tamanho. Premissas e restrições, que foi colocado aqui, não deixa de ser suas condições. Criam-se regiões de contorno, limites, fronteiras ou condições de trabalho. Prazos não apareceu nessa proposta. Estamos no episódio 1. Será que já foi dado prazo? Será que aqui na apresentação eu já disse quem sou e o que eu estou fazendo? E na motivação eu já disse que porque foi demandado e me deram 30 dias. Vamos assumir os prazos nesse trabalho, porque Ninos tem 6 semanas, que é o tempo que acontece esse treinamento para apresentar resultados. E ele está episódio a episódio, correndo atrás do prejuízo. Que prejuízo? O prejuízo de ter investido em treinamentos, pelo menos
disseram a ele que seriam eficientes, e agora ele está vendo que não foram o suficiente nem para produzir uma documentação inicial. É claro que Linus recorreu a diversos sites no Google, mas ele achou melhor procurar mais velocidade consultando a turma que entende do assunto, ou de metodologia de Monte Carlo, ou de aplicação disso em projetos, ou que sabe de fato o que é planejar. Nosso trabalho e nossa equipe estão ligadas ao Spark Team, que não é uma equipe do Google, e a nossa metodologia de educação, de ensino, de contribuição de conhecimento está ligada às melhores práticas de gestão de conhecimento que a Associação Brasileira de Educação à Distância prevê. Esse material é parte integrante do treinamento de metodologia de Monte Carlo aplicada a projetos. Eu sou o Marcos Posse e conduzi vocês aqui nesse vídeo.